Olá, tudo bem? Nosso assunto aqui hoje é a relação entre a satisfação das pessoas no trabalho e a rotatividade e também o absenteísmo. Falando da rotatividade especialmente, o que a gente percebe é que existe uma correlação negativa. No último vídeo eu falei da correlação positiva entre a produtividade e a satisfação, ou seja, aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. Aqui a gente fala da correlação negativa. O que é que isso significa? Quando aumenta a satisfação das pessoas no trabalho, caem a rotatividade e o absenteísmo, ou seja, as pessoas saem muito menos das empresas ou pedem para sair, né? E faltam muito menos ao trabalho. Por outro lado, quando diminui a satisfação das pessoas, aumenta a rotatividade, aumenta o absenteísmo, ou seja, as pessoas faltam muito mais no dia a dia e também saem do trabalho ou pensam com muita frequência em sair do trabalho. Portanto, cuidar da satisfação das pessoas no trabalho é cuidar de ter as melhores e os melhores profissionais, né? Você pode até falar assim: ah, Marcelo, tem um outro profissional que eu preferia que saísse efetivamente. Ok, se você entende que essa pessoa não representa alguém importante, mas certamente com esse tipo de pensamento, sem cuidar da satisfação das pessoas, do atendimento e das principais necessidades e expectativas, você corre o risco de ficar com quem sobra, de perder os principais talentos por conta do nível de insatisfação elevado. Então, não adianta entender a rotatividade dentro da empresa ou a falta em excesso, né, as pessoas deixando de ir trabalhar por qualquer razão, como algo natural ou como algo que tem como foco de responsabilidade somente as pessoas. Claro que quem pensa em sair da empresa ou falta excessivamente ao trabalho tem a sua responsabilidade, isso a gente nem discute, mas o grande ponto é cada liderança olhar para dentro e entender qual é o papel que você tem nessa rotatividade, nesse turnover aumentado, ou de repente nessa falta de envolvimento no dia a dia com as pessoas, culminando muitas vezes com absenteísmo muito alto. Porque a gente vai entender por muitas vezes que estão faltando políticas, ações efetivas que cuidem de verdade de elevar ou manter um bom nível a satisfação das pessoas, tá certo? Já dissemos em vídeos anteriores que cuidar da satisfação das pessoas não significa necessariamente gastar mais ou muito mais dinheiro. Não significa necessariamente investimentos financeiros importantes em salário, em prêmios financeiros ou materiais. Muitas vezes esse cuidar das pessoas, cuidar da satisfação das pessoas, é cuidar do desenvolvimento delas, é respeitar essas pessoas no dia a dia, ouvir muitas vezes as pessoas, as opiniões das pessoas, os pareceres das pessoas, levar isso em consideração para as tomadas de decisão, muitas vezes mais relevantes da sua área ou da empresa. As pessoas entenderem que elas são respeitadas no âmbito não só profissional, mas também pessoal. Para elas entenderem que dentro da empresa existe espaço para crescimento. Crescimento, claro, que tanto do ponto de vista hierárquico, de cargos e possíveis promoções, mas especialmente um crescimento intelectual, que permite vislumbrar um futuro muitíssimo melhor, no curto, no médio e no longo prazo. Portanto, um reforço. Níveis de turnover, de rotatividade e absenteísmos muito altos estão diretamente relacionados, na maior parte dos casos, ao nível de satisfação muito baixo, ou seja, um nível de insatisfação muito alto. E aí a pergunta é: o que podemos fazer para aumentar os níveis de satisfação, atender às principais necessidades e expectativas, para reverter esses quadros e poder trilhar caminhos no bom rendimento de forma sustentável? Um grande abraço e até o próximo bate-papo.